Hoje, vamos adentrar os limites do mistério e da paranoia, em um caso onde as fronteiras entre o sobrenatural e o crime se confundem de forma arrepiante. Uma casa, uma tragédia e um enigma que permanece até hoje. Esta é a história da Casa Assombrada em São Paulo, um lugar onde crimes e fantasmas se entrelaçam de maneira aterradora. Estão preparados para conhecer um dos casos mais sombrios do Brasil? Então, apaguem as luzes e venham comigo. Localizada num bairro tradicional de São Paulo, essa imponente casa de estilo colonial sempre chamou a atenção. Mas sua fama não veio da arquitetura, e sim da estranha atmosfera que a envolvia. Antes mesmo das histórias de fantasmas tomarem conta do imaginário popular, o lugar já tinha uma aura pesada. Moradores antigos contam que, mesmo quando habitada, a casa parecia silenciosa demais, como se guardasse um segredo em suas paredes. Mas foi somente após um terrível crime que o véu do mistério finalmente se rasgou, revelando os horrores que se escondiam ali dentro. Em uma noite fria de 1980, um assassinato brutal chocou a comunidade. Um corpo foi encontrado dentro da casa, e as circunstâncias do crime deixaram a polícia completamente sem pistas. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma arma do crime foi encontrada, e o motivo parecia inexistente. A investigação patinou, e o caso foi se tornando um quebra-cabeça sem solução. Mas o mais estranho não era a falta de evidências, e sim o que as testemunhas começaram a relatar. Visões fantasmagóricas e sons inexplicáveis nas imediações da casa, logo após a tragédia. O medo se espalhou pela vizinhança como uma praga. Rapidamente a casa ganhou a infame reputação de assombrada. A história do crime se misturou com os boatos, e a linha entre a realidade e o sobrenatural desapareceu. Moradores evitavam passar na calçada durante a noite. Alguns afirmavam ver luzes piscando nas janelas escuras, enquanto outros juravam ouvir gritos abafados e passos arrastados que ecoavam pela casa, mesmo sabendo que ela estava completamente vazia. A tragédia havia deixado uma marca indelével, não apenas na memória da comunidade, mas na própria essência do lugar. Foi então que as primeiras histórias de aparições começaram a surgir. Não eram apenas sons ou luzes, mas relatos concretos de encontros inexplicáveis. Antigos moradores da rua, pessoas que viveram ali por décadas, contam que, desde a noite do crime, figuras sombrias eram vistas nas janelas do andar de cima, observando a rua em silêncio. Visitantes que se arriscavam a chegar perto do portão sentiam um frio extremo que parecia emanar da casa, uma sensação gelada que invadia a alma, mesmo nas noites quentes de verão. A casa não estava mais apenas vazia. Ela parecia habitada por algo que não pertencia a este mundo. Logo, uma teoria assustadora começou a tomar forma. Poderia o espírito da vítima estar ligado ao fato de o crime nunca ter sido resolvido? A ideia de que a alma da pessoa assassinada não encontrou a paz começou a ser sussurrada em cada esquina. Alguns acreditam que o espírito sem um desfecho justo se tornou uma entidade vingativa, condenada a assombrar sua última morada e a atormentar qualquer um que se aproximasse. Seria o fantasma uma tentativa desesperada de apontar para seu assassino ou um guardião sombrio do segredo que a casa esconde? Curiosamente, à medida que os relatos sobrenaturais aumentavam, as investigações policiais ficavam cada vez mais estagnadas. Muitas pistas que surgiam eram rapidamente descartadas como mera superstição ou histeria coletiva. Como levar a sério o depoimento de alguém que afirmava ter visto um vulto? O fator paranormal, em vez de ajudar, criou uma névoa de confusão que atrapalhou o trabalho da polícia. Mas fica a pergunta: será que a presença fantasmagórica não teria, de alguma forma misteriosa, influenciado as testemunhas e até mesmo os investigadores, afastando-os da verdade? Ao longo das décadas, a casa se tornou um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores de fantasmas. Muitos ousaram ultrapassar os portões enferrujados em busca de respostas ou de uma experiência paranormal. E as histórias que trouxeram de lá são de arrepiar. Relatos de portas que batiam com violência, sussurros que pareciam vir de todas as direções e, o mais aterrorizante, uma presença fria e opressora nos cômodos onde o crime aconteceu. Alguns saíram de lá convencidos de que a casa não os queria ali e que o espírito que a habita fará de tudo para proteger seu segredo.
Quase 40 anos se passaram e o mistério do assassinato permanece intacto. Ninguém jamais foi preso. O caso esfriou, as pistas se perderam no tempo e o processo foi arquivado, tornando-se mais uma estatística sombria. Para a justiça, é um caso encerrado sem solução. Mas para a comunidade e para os que acreditam no sobrenatural, a história está longe de acabar. Muitos acreditam que o verdadeiro culpado nunca será encontrado. Ou talvez, com um guardião tão implacável, ele nem precise ser. O verdadeiro juiz, nesse caso, pode não ser deste mundo. O que acontece quando o crime e o sobrenatural se entrelaçam de forma tão profunda? O caso da Casa Assombrada de São Paulo nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que estamos apenas lidando com uma lenda urbana, alimentada pelo medo e pela dor de uma tragédia? Ou há algo mais sinistro e inexplicável por trás desse crime não resolvido? Uma coisa é certa: a casa, assim como seu mistério, se recusa a ser esquecida, permanecendo como um monumento sombrio à justiça que nunca foi feita. E talvez algumas portas nunca devam ser abertas. Obrigado por me acompanharem nesta jornada assustadora. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer mais histórias de crimes e mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.